Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu trouxe para vocês relações métricas de um triângulo qualquer. Bom, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai falar é lei do cosseno. Vamos lá. Qual é a ideia que a gente tem que ter para a lei do cosseno, pessoal? Primeiro, eu não estou demonstrando as fórmulas, ok? Mas existe uma demonstração para essa lei do cosseno. É uma relação que existe entre os lados de um triângulo e os ângulos. Então, por exemplo, se liga aqui comigo. Se eu digo que esse ângulo aqui é o ângulo alfa, a lei do cosseno vai ser essa coisa feia aqui que você está vendo, em relação ao lado A. Fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno do ângulo, que é o cosseno do ângulo alfa. Perfeito? Se eu olho pelo lado B, B está aqui. Aqui eu vou chamar de beta. Então, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC cosseno do ângulo beta. E assim por diante. Se eu olhar pelo C, que eu vou chamar de θ, essa última aqui, C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes AB cosseno do θ. Perfeito? Eu quero que você se ligue que a lei do cosseno relaciona 3 lados e um ângulo do triângulo. Perfeito? 3 lados e um ângulo. Bom, não tem jeito. Vamos para a parte prática. Olha o exemplo aqui. Ele pede para calcular o perímetro. Eu vou chamar aqui de x. Então, eu vou usar a lei do cosseno aqui. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos 2 vezes, olha a dica, tu não usou aqui 6 e 8? Coloca aqui, 6 e 8. Perfeito? E cosseno, outro detalhe, se eu estou calculando esse x aqui, eu olho para esse ângulo aqui, 60. Perfeito? Cosseno de 60. Então, isso aqui ficou x ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes esses caras aqui que vai dar 48. Cosseno de 60 é meio. E por que eu não multipliquei por 2? Porque eu vou cancelar esse 2 de cima com esse de baixo. Então, eu fico x quadrado igual esse cara que dá 100 menos 48. X quadrado vai dar 52. Então, x é igual a raiz de 52. Beleza? Só que eu tenho que melhorar isso aqui. Então, vamos fatorar o 52. Por 2, 26, por 2, 13, por 13, 1. Sai o 2 e fica o 13. Então, x é igual a 2 raiz de 13. Como ele quer o perímetro, que é 2π, é a soma dos lados. Então, é 6 mais 8 mais 2 raiz de 13. Então, 2π vai dar 14 mais 2 raiz de 3. Não pode juntar esses dois, acabou, achou o perímetro. Beleza? Questão que aplica a lei do cosseno. Vamos para mais uma questão? Calcule a distância dos pontos A e B entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 2 metros e 3 metros, respectivamente. Ou seja, aqui vale 2, aqui vale 3. 3 km, né? 2 km e 3 km. A medida do ângulo AMB é de 60. Beleza? Então, é só calcular esse x. Mesma coisa do exercício anterior. X quadrado é igual a 2 quadrado mais 3 quadrado menos 2 vezes 3 cosseno de 60. X quadrado vai ser igual, aqui dá 4, aqui dá 9. 2 vezes, vou multiplicar esse cara aqui é 6. Cosseno de 60 é meio. Esse 2 corta com esse. Isso aqui deu 13 menos 6. Perfeito? Então, x quadrado vai ser 7. X é igual a raiz de 7. Fechou. Beleza? A distância do ponto A ao ponto B, raiz de 7 quilômetros. Ok? Olha lá, galera, mais um exemplo, determinar x. Mesma situação, x aqui, 60 está de frente, então x ao quadrado é igual
a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes cosseno de 60. Tu se ligou que nos 3 exemplos que nós fizemos eu estou relacionando 3 lados de um ângulo, beleza? Então isso aqui vai ficar 25, 64, menos 2 vezes 40, cosseno de 60 que é meio, para cortar. Isso vai dar, aqui dá 89 menos 40, x quadrado deu 49, até que enfim um que dá o número bonitinho. Raiz quadrada de 49, x igual a 7. Vamos lá, pessoal, vamos fazer mais um exemplo. Ó. No triângulo abaixo, AC mede 3, BC mede 4 e AB mede 3. Ele pede para a gente calcular o ângulo alfa. Na verdade, ele dá o ângulo BAC, que é alfa, e pede para determinar o cosseno de alfa. Por que eu botei esse exemplo? Nem sempre a pergunta vai ser o lado bonitinho. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma pergunta em relação a esse ângulo aqui. Então, ó, se eu estou olhando esse ângulo, eu olho para o cara que está de frente. Começa pelo 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 3, cosseno de alfa. Olha a pergunta do exercício aqui, pessoal. Aqui está a pergunta do exercício. Beleza? Então aqui ficou 16 igual 3 ao quadrado, 9, mais 9. Aqui vai dar 9 vezes 2, 18, cosseno de alfa. Então ficou 16 igual a 18, somei esses dois, menos 18 cosseno alfa. Se tu diminuir 18 menos 18, eu dou uma moca. Porque esse 18 não é 18, é 18 cosseno alfa, ok? Então ficou 16, esse 18 vai negativo, igual a menos 18 cosseno alfa. Vamos para cá. Então fiquei com menos 2 igual a menos 18 cosseno alfa. Esse menos 18 vai passar dividindo, vai ficar assim, ó, menos 2 sobre menos 18 igual a cosseno alfa. Fábio, mas ele não tinha que trocar o sinal? Não, porque a operação que esse cara está fazendo é multiplicação com cosseno. Então ele passa dividindo. Menos com menos vira mais. Cosseno de alfa, simplificando isso aqui por 2, vai dar 1/9. Fechou. Achou o valor do cosseno de alfa. Beleza? Bom, aqui que começa a ter um probleminha. Quando a gente aplica a lei do cosseno e o ângulo que eu estou estudando é um ângulo obtuso, eu tenho uma alteraçãozinha na nossa fórmula. Lembra que na nossa fórmula, esse cara aqui era menos? Ele vai passar a virar mais. E o ângulo não vai ser mais o ângulo, vai ser 180 menos o ângulo que eu estou trabalhando. Ok? Gente, por que isso acontece? Vou explicar. Eu vou fazer um vídeo sobre circunferência trigonométrica, mas é só para vocês entenderem. Ó, quando a gente trabalha com a circunferência trigonométrica, aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno. Quando eu tenho um ângulo aqui que eu chamo de alfa, ok? Você enxerga que o cosseno dele bate nesse ponto aqui e para esse lado direito é um valor positivo. Quando eu tenho esse cara achando o correspondente dele no segundo quadrante, que é esse pontinho aqui que eu estou falando, o valor do cosseno dele é esse cara aqui, só que ele está o quê? Negativo. Então a nossa fórmula da lei do cosseno não é assim, ó, isso, até então, né? Mais 2A, menos 2BC, cosseno do ângulo A, não é isso? O que isso vai implicar? Presta atenção. Isso aqui rola, isso aqui acontece porque o cara que eu estou trabalhando, esse ângulo aqui, é um ângulo agudo. É esse ângulo aqui, ó, que está no primeiro quadrante, nessa regiãozinha aqui. Ok? Então o cosseno aqui está positivo, tudo bonitinho. Quando eu falo de um ângulo obtuso, que é esse cara aqui, o meu cosseno que era positivo fica negativo, ou seja, esse cara de positivo passou a ficar negativo, e esse menos junto com esse menos daqui faz com que vire o sinal de quê? Mais. Perfeito? E tem outro detalhe,
Quem é esse infeliz aqui do segundo quadrante? Se aqui é o ângulo alfa, esse cara é 180 menos alfa. Então, no lugar do A, eu coloco quem? 180 menos A. Ok? Então, assim, só lembrando, se você está aplicando a lei do cosseno no triângulo e o ângulo é obtuso, você vai fazer duas modificações. Esse cara, que é mais, e esse cara que passa a ser 180 menos o ângulo. Perfeito? Vamos fazer um exemplo. Olha lá. Dois lados de um triângulo medem 8 e 12 e formam entre si um ângulo de 120. Então, sei lá, o triângulo é assim. Aqui vale 8, aqui vale 12 e aqui vale 120. Calcule o terceiro lado. Então, aqui é x. Ó, o ângulo não é obtuso, então vamos montar a fórmula. Vai ficar x² igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aqui modifica, em vez de menos vira mais. 2 vezes 8 vezes 12. Cosseno não é de 120, é de quem? 180 menos 120. Então, tu ficou com 64 mais 144 mais 2 vezes 8 vezes 12 vai dar 96, cosseno de 60. Perfeito? Você transformou esse cara. Então, x² é igual. Esses caras eu posso somar, sem problema nenhum. 208 mais 2 vezes 96 e cosseno de 60, que é meio, para cortar aqui. Então, x² ficou 208 mais 96. Perfeito? X² vai dar quanto? Faz aí. Muito bem, 304. X é igual a raiz quadrada de 304. Fechou, galera? Pessoal, para terminar esse vídeo, vamos falar um pouco do triângulo, da natureza. Isso aqui é importante, galera. Ó, como é que eu classifico um triângulo observando os lados? Ó, estou só em conta os lados. Imagine que um triângulo tem o lado A, é o maior, ok? O A é o maior lado. Ele vai ser retângulo quando acontecer isso aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O teorema de Pitágoras. Perfeito? Então, quando eu tenho isso aqui, ó, triângulo retângulo, perfeito? Aqui A, B, C. O A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, significa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Tranquilo? Se A ao quadrado, o maior lado ao quadrado, for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, se ele for menor, significa que o triângulo é um triângulo acutângulo. Ou seja, vai ser um triângulo onde os três lados são menores que 90. Então, nesse exemplo, eu tenho que o maior lado ao quadrado é menor que o outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. E se acontecer o contrário, ou seja, se eu tiver um triângulo obtusângulo, assim, ó, A, B, C, e eu conseguir chegar à conclusão que o maior lado ao quadrado é maior que um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, esse triângulo é obtusângulo. Beleza? Então, olha só o que ele falou. Classifique os triângulos. Presta atenção, pessoal. O maior lado está aqui, enxergou? O que o 5... Vou fazer letra A. 5 ao quadrado é em relação a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Igual, maior, menor? Então, vai ficar assim, ó, 25, 16 mais 9, 25 e 25. Significa que eles são iguais. Certo ou errado? Então, a letra A, o triângulo é um triângulo retângulo. Se ligou como é que a gente faz a análise? Letra B, eu quero saber que tipo de triângulo é esse. Isso aqui interessa a gente. Letra B, o maior lado não é 5? Então, eu vou fazer 5 ao quadrado. E do outro lado, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E vou analisar o que está acontecendo aqui. Ó. 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Então, 25 e aqui deu 20. 25 não é maior
do que 20. Não é isso? Então significa que esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Beleza? Letra C. O maior lado é 6, estão vendo? Então eu vou fazer 6 ao quadrado e do outro lado 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado 16 e aqui 25. 36 aqui deu 41. O 36 em relação ao 41 é o que, galera? Menor, 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 menor. Se é menor, significa que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Se ligou como é que a gente identifica o tipo de triângulo? Então basta eu pegar o maior lado e comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. E aí eu tenho que obedecer esse critériozinho aqui que eu coloquei para você. Retângulo, acutângulo, obtusângulo. Beleza? Última observação. Condição de existência de triângulos. Um lado do triângulo sempre será menor do que a soma dos outros dois. Vê se não é verdade, pessoal. 5 é menor que a soma desses caras. 4 é menor que a soma desses caras. Faz um triângulo qualquer, ó. Vou desenhar aquele ali, ó. 5, 2 e 4. 2 é menor que a soma de 4 com 5. 4 é menor que a soma de 5 com 2. E 5 é menor que a soma de 4 com 2. Então, essas características você precisa saber. Beleza, pessoal? Galerinha, compartilha o vídeo, dá um likezinho e até o próximo. Valeu, galera!